bem? Bom, vamos começar agora a falar dos diferentes tipos de diabetes, tá? Falando mais das particularidades de cada um. Então, vamos começar falando a respeito do diabetes mellitus tipo 1, tá? Então, esse tipo de diabetes, gente, é o menos frequente na população, né? E ele se caracteriza basicamente por ser um tipo de deficiência. Então, a gente sabe que diabetes está associado com deficiência da insulina, mas nesses casos, no tipo 1, essa deficiência de insulina é absoluta. Ou seja, a pessoa não produz insulina. O pâncreas dela não produz nada na dica de insulina. Então significa que esses indivíduos, eles são insulino dependentes, tá? Então o tratamento para eles é insulina. Não existe outro. A gente tem que repor insulina no corpo dessas pessoas. É um tipo de diabetes onde normalmente se desenvolvem os problemas muito mais rapidamente, porque você não tem nada de insulina, então a glicemia descompensa muito facilmente e isso vai trazer repercussões, complicações, problemas para o corpo muito rapidamente, tá? Diferente dos outros tipos de diabetes que têm um curso mais lento. Bom, então como eu falei, representa de 5 a 10% dos casos de diabetes mellitus atualmente no Brasil, tá? E em geral também. Bom, gente, esse tipo de diabetes também já foi chamado de diabetes infanto-juvenil, né? Já teve essa classificação. Por que isso? Porque 70% dos casos de DM1 ocorrem antes dos 20 anos de idade. Então aqui tem um gráfico onde a gente tem a distinção etária, né? A classificação etária e a distinção de gênero. Então aqui masculino em vermelho e cinza feminino. Então a gente vê que a idade onde a gente tem mais diagnóstico é em torno de entre 6 e 10 anos, né, que esse diagnóstico é realizado. Normalmente porque a pessoa já apresenta alguma descompensação glicêmica, quer dizer, já apresenta falha pancreática e ela vai manifestar sinal e sintoma, ela vai procurar ajuda médica e aí o diagnóstico é feito, tá? Mais tardiamente é mais raro, estão vendo aqui, ó, acima de 25 anos. Então, entre 6 e 10 anos, é onde a maior parte dos diagnósticos são feitos, a gente vê que tem uma incidência um pouquinho maior no público feminino, né? Nas meninas mais do que nos meninos, tá? E aí a criança tem que tomar insulina para o resto da vida, tá? Bom, como que ela vai se desenvolver, né? O que provoca diabetes mellitus tipo 1? Então, olha só, a gente vai ter o fator genético, então tem a predisposição genética, tá? E além disso, existe um fator ambiental que é um agente infeccioso, gente. Olha só, vocês sabiam disso? Uma infecção viral. Essas duas coisas juntas vai produzir uma reação de autoimunidade. Então é o seguinte, o indivíduo já tem a predisposição genética, tá? E aí ele é infectado por um vírus. Esses vírus, normalmente, eles vão apresentar proteínas no seu envelope, né, na sua cápsula, que vão fazer com que o sistema imunológico reconheça essas proteínas e produza anticorpos contra essas proteínas. E muitas vezes essas proteínas são proteínas que estão presentes na membrana da célula beta. E o que acontece? A gente vai ter uma destruição dessas células beta, porque elas são identificadas da mesma forma que o corpo, o sistema imunológico, identifica esses vírus, tá? E aí faz uma destruição, uma reação autoimune, né? Então são os dois elementos juntos. Então que vírus podem ser esses, né? Que podem desencadear esse diabetes mellitus tipo 1. Então o indivíduo tem que ter a predisposição somado com a infecção viral, tá? A gente tem o Coxsackie-B, a cachumba, a rubéola, mononucleose, sarampo e citomegalovírus, tá? Então esses são alguns vírus que já foram identificados como desencadeadores da reação autoimune que destrói completamente as células beta. Tá ok, gente? Então diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune, tá? A maneira como ela é desencadeada no organismo, né? E a gente tem um tipo de diabetes tipo 1 que é idiopático, ou seja, de causa desconhecida, tá? Mas são mais raros. A maioria vai envolver esses dois fatores aqui, esses dois agentes etiológicos, né? Somados, atuando em conjunto. Bom, e como é que ela se desenvolve então, gente? Olha só. O fator genético somado à infecção viral, né, vai produzir
essa reação autoimune que envolve síntese de autoanticorpos, aquilo que eu comentei com vocês. Esses anticorpos, na realidade, a ideia é combater o agente viral, o vírus, mas eles acabam também atingindo as células beta, porque muitas vezes a gente vai ter uma similaridade entre as proteínas do vírus e da membrana da célula beta. Então a gente vai ter principalmente dois autoanticorpos que são verificados, tá? Um chamado anti-GAD, tá? Que vai ser aqui o ácido glutâmico descarboxilase. E o outro é o anti-IA, que é o anti-insulina ou anti-ilhota, tá? São esses dois anticorpos. Então, isso vai produzir a destruição autoimune das células beta e isso vai gerar uma lesão ali no pâncreas que a gente chama de insulinite. Tá? Então gera um processo inflamatório, então você tem uma alteração morfológica importante e a gente chama isso de insulinite. A gente não observa isso acontecendo, por exemplo, em diabetes mellitus tipo 2 que a gente vai ver. Tá? A gente não tem essa reação autoimune, não é assim que a doença se processa, não é assim que ela acontece, a gente vai ver depois. Então aqui mostrando, né, um infiltrado, tá vendo? Aqui é a ilhota pancreática, né, ilhota de Langerhans, um infiltrado de células mononucleares em volta, mostrando um processo inflamatório, tá? Que é chamado de insulinite. E aí vai levar à deficiência absoluta da insulina. Então a gente não tem célula beta, não tem como produzir insulina, tá ok? E aí, obviamente, não tem insulina, hiperglicemia, né? Bom, então a gente tem uma frequência dos autoanticorpos que são medidos, né, nesses sujeitos, como eu falei para vocês. O principal deles é o anti-GAD, né, que vai ser esse ácido glutâmico descarboxilase. Então a gente vai ter uma frequência maior dele, tá vendo? Então aqui, dependendo da idade, né, entre 10 e 19 anos você consegue pegar mais e depois um pouquinho mais para frente. E esse que a gente falou aqui, o anti-insulina também, ó, né? E existem outros, tá vendo aqui o anti-ilhota, que também pode ser medido, né? Bom, e aí existe, gente, um diabetes tipo 1 que foi reconhecido recentemente, assim, há menos tempo, que a gente chama de diabetes, né, autoimune latente no adulto. Então significa o quê? É um diabetes tipo 1 que é observado numa idade mais avançada. Então é chamado de LADA, tá? Por conta da designação em inglês, né? Tem essa sigla LADA. Então é diabetes latente, né? Autoimune latente no adulto. Então ela também é chamada de diabetes tipo 1,5, que não é nenhum nem o 2, né? Mas ela é um diabetes tipo 1. Ela tem um desenvolvimento mais lento, né? E por isso a gente vai ter ela se manifestando entre 30 e 50 anos de idade, olha só. Então você vê o sujeito hiperglicêmico com mais de 30 anos, né, inicialmente você jamais diria que ele tem diabetes tipo 1, porque diabetes tipo 1 está muito associado à manifestação em crianças, né, chamado infanto-juvenil. Normalmente até os 18 anos a maioria dos indivíduos com DM1 vão ter o diagnóstico antes dos 18 anos. Mas aí a gente agora tem esse quadro que se manifesta depois dos 30 anos. Então, normalmente, esses indivíduos eles recebem o diagnóstico inicial de DM2, de diabetes mellitus tipo 2. E aí tem que se investigar, né? E aí eles representam aí 10% dos casos de DM1, tá vendo? Então, 90% é na infância que vai aparecer, né? Então, ele vai ser uma quantidade menor aí de casos. E como é que faz o diagnóstico diferencial, né? Como é que diferencia LADA de DM2? Então, lá, diabetes 1,5, gente. Como é que a gente faz essa diferenciação? Então, primeira coisa, dosa peptídeo C. Além do peptídeo C, os autoanticorpos, né? Então, o anti-GAD principalmente, né? Que vai ser o principal anticorpo dosado. O peptídeo C, lembram, gente? Ele é produzido junto com a insulina, né? Ele faz parte da pró-insulina e ele é removido depois, lembram? Mas ele fica dentro do grânulo e ele é liberado junto com a insulina. Então, a partir do peptídeo C, a gente tem uma ideia se o pâncreas está produzindo insulina ou não. Se o peptídeo C estiver baixo e o anti-GAD positivo, quer dizer, está com alto anticorpo, a gente vai ter aí o diagnóstico de LADA, tá? Peptídeo C baixo significa insulina baixa. Alto anticorpo significa reação autoimune, né?
contra células beta. Então a gente vai ter o LADA sendo diagnosticado. Tem que iniciar o quê? Insulinoterapia, né? O indivíduo vai destruir suas células beta, então você precisa iniciar a terapia com insulina, reposição integral de insulina, já que ele vai ter a deficiência absoluta. Bom, se o anti-GAD der negativo, então ele não está tendo reação autoimune contra a célula beta, que justifica a hiperglicemia, o peptídeo C está normal, quer dizer, ele está produzindo insulina, aí você pode diagnosticar como DM2, tá? Porque muitas vezes a gente vai ver, indivíduo com diabetes mellitus tipo 2, ele produz insulina, mas a insulina não tem uma ação eficaz, né? A ação dela é menor, por conta da resistência, a gente vai ver isso depois. Tá ok? Então é a maneira que a gente tem para fazer esse diagnóstico diferencial. Bom, aqui mostrando, olha só, gente, a idade de diagnóstico do lado, olha só, varia bastante aqui, mas tudo em idade adulta, né, 30 anos, 40, 50, e a gente vê aqui os autoanticorpos, tá vendo? Ó, anti-GAD em muitos desses indivíduos aqui, né, em alguns não, mas a gente tem outros autoanticorpos aqui, aquele anticorpo anti-ilhota, aparecendo em todos eles, estão vendo? Né? E a terapia com insulina. O indivíduo já 10 anos com diabetes, tem 2 anos só que está fazendo terapia com insulina, provavelmente esses 8 anos ele está fazendo terapia mais apropriada para diabético tipo 2. E aí provavelmente não estava tendo um bom controle glicêmico. Tá ok, gente? Então essa correlação aí que a gente tem. Bom, então o diabetes tipo 1, ele apresenta 3 estágios, tá? Um primeiro estágio, então em todos eles uma coisa em comum, tem que ter a presença do anticorpo, né? Do autoanticorpo, para atestar a autoimunidade, tá? Para poder ser considerado diabético tipo 1, ele tem que ter esse autoanticorpo. Então você tem o estágio 1, onde se você dosar você vai ver o anticorpo lá, então isso já acende uma luzinha. Só que você ainda verifica uma normoglicemia, quer dizer, ele ainda tem produção de insulina. E aí, claro, não vai ter sintoma nenhum, tá? Um segundo estágio, você tem um anticorpo, aqui seria um diagnóstico, você pegar o anticorpo e a glicemia ainda tá legal, é você fazer um diagnóstico muito precoce, antes da doença se manifestar, né? No estágio 2, então, você tem lá os anticorpos positivos, e você já começa a apresentar uma alteração glicêmica, uma desglicemia. Então você já tem glicemia alterada de jejum, ó, já começa com aquele quadro que a gente chama de pré-diabetes, né? Então isso aqui vai aparecer, só que os sintomas são ausentes. Dificilmente é feito diagnóstico nesses 2 estágios, tá, gente? Porque o diagnóstico vai ser feito quando você tiver sintoma, né? Que a pessoa vai procurar ajuda médica. Então, estágio 3, anticorpos positivos e já a glicemia completamente descompensada. Tudo elevado, ó. Jejum acima de 126, TOTG acima de 200, né, hemoglobina glicada maior que 6,5, tá? Aí você já tem, claro, os sintomas aparecendo. Então, normalmente o diagnóstico é feito quando você já tem a manifestação de sintomas, né? Aqui seria num estágio, então, mais precoce, onde dificilmente só por acaso pegaria, né? Por um outro motivo, às vezes, e identificar o problema aí de diabetes tipo 1. Tá ok, gente? Bom, então era isso que eu tinha para falar sobre diabetes tipo 1. Eu espero que tenha ficado claro. E a gente se vê no próximo vídeo falando de diabetes gestacional.